Boa tarde, pessoal. Hoje começamos o terceiro evento do ano do Bueno Tex, dessa vez com o tema das reformas que estão prestes a ser implementadas, reformas que vão afetar o imposto de renda e a CSL, basicamente. É muita coisa, o tema é bastante extenso, é um desafio falar sobre todas as mudanças nessa tarde de hoje. Então, diferente do que a gente costuma fazer em todos os nossos eventos, a gente já vai começar a partir de agora. Então, estamos aqui hoje, eu, Fernanda Lains, meu sócio, Matheus Bueno. Somos os dois sócios do Bueno Tex, que esse ano completou 4 anos. Temos a honra esse ano de ter recebido diversos reconhecimentos de publicações especializadas no mercado tributário e também no mercado da advocacia na América Latina e aqui no Brasil. É um motivo de grande orgulho para a gente. Um dos nossos pilares é a divulgação de conhecimento. A gente tenta fazer isso ao longo do ano, tanto por meio das nossas newsletters, que vocês podem receber se inscrevendo no nosso site, quanto pela realização desses eventos que estão disponíveis no YouTube e também como podcast nas plataformas Spotify e outras. E eu acho que é isso, acho que podemos começar. O evento ele está baseado em 4 blocos. Então, no primeiro deles, a gente vai falar sobre as subvenções. No segundo, a gente vai falar sobre JCP. No terceiro, sobre a tributação offshore. E no quarto, sobre a tributação nos fundos fechados. Ao final de cada um desses blocos, nós vamos tentar responder as perguntas que nós já recebemos de vocês, né, quando da inscrição, e vou passar a palavra aqui para o Matheus. Obrigado, Fer. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Eu tenho a vantagem da Fernanda estar do meu lado aqui hoje. Ela me chuta a canela aqui embaixo da mesa se eu começar a falar muito rápido, porque hoje eu vou precisar falar rápido, tem muita coisa para falar. A dica que eu dou é, vai ficar a gravação no YouTube e esses slides que a gente está colocando na tela, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu. Então, os slides têm mais conteúdo do que a gente vai necessariamente falar, mas fica uma boa forma de memória. E, naturalmente, como sempre, fique à vontade para nos procurar se tiverem uma dúvida além do que a gente abordar aqui. Vamos lá. A subvenção acabou entrando no primeiro bloco, né? A gente tem 2 temas no primeiro bloco, subvenção e JCP, porque foi o que nos pareceu ter mais interesse. É o mais cabeludo, o mais complexo. Vamos lá, vamos tentar começar do começo, né? O desafio aqui é a gente também falar para quem já conhece o tema e para quem ainda está se ambientando. A dica que eu dou sobre subvenção é que a gente já escreveu 3 artigos detalhados, né? E como a gente costuma dizer, direto ao ponto sobre subvenções, no nosso site. Então, o quarto vai sair na newsletter desse mês, que sai provavelmente na semana que vem. E esse quarto vai ser justamente sobre essa MP 1185. Mas a dica que fica é esse histórico que está na tela aqui, essa novela longa, como a gente está chamando aqui, ela está bem detalhada nesses 3 artigos anteriores. E o quarto vai ser basicamente o conteúdo dessa nossa apresentação. Eu, particularmente, tenho alguma afinidade com o tema subvenções, que eu me lembro que ainda advogado recém-formado, há 20 anos atrás, os primeiros pareceres que eu trabalhava eram já sobre uma discussão de subvenção. Então, estamos aqui, 20 anos depois, falando do mesmo tema. Então, tentando fazer um resumo bem direto ao ponto aqui, né? Essa novela, né? A gente tentou dividir aqui em algumas temporadas, né? Mas desde o começo houve já um embate sobre a tributação federal das subvenções e subvenções entendendo-se incentivos dados pelo Estado, né? Então, a gente começa lá na linha das SAs, o Decreto-Lei de 77, dizendo que, olha, o Estado pode, vamos dizer assim, dar subvenções e incentivos para a iniciativa privada, inclusive mediante redução de tributos. E o caso típico, né, vamos pegar um caso didático aqui, o caso típico é um Estado que privilegia o ingresso de uma nova empresa, uma nova planta, ou o que for no seu território, mediante redução do ICMS devido por aquele empreendimento. Então, esse é o exemplo típico.
Antigamente, no começo, na primeira temporada, né, desse assunto de subvenções, a grande discussão estava na distinção que existia na legislação entre as chamadas subvenções para custeio e para investimento. Tem um parecer normativo de 78 discutindo tudo isso, e os pareceres, o mundo jurídico vivia muito em volta disso, e os julgamentos no CARF, justamente sobre pode a União Federal, via imposto de renda, CSL, e também PiscoFins, tributar a renda ou o resultado que uma empresa tem, porque o Estado deu para ela uma redução de tributos, né? Essa discussão gravitava muito em volta do que era a subvenção para investimento, porque a lei já distinguia, né? Dinheiro que entrava na empresa sem contrapartida, o Estado simplesmente, como se fizesse uma doação para a empresa, e essa doação podia ser em dinheiro, mas podia ser redução de ICMS, por exemplo, daquela outra que o Estado dava isso, mas pedia algo em troca. E esse algo em troca, via de regra, era a instalação de uma fábrica, a geração de empregos, movimentação da economia local. Então, boa parte das últimas décadas, né, colocamos aí, sei lá, 40, 50 anos praticamente, foram discutindo se aquele incentivo que o Estado dava para o contribuinte, e o contribuinte, por conta do incentivo, fazia mais resultado, se esse resultado ele era uma subvenção para investimento ou não. Se fosse para investimento, a lei antigamente dizia, olha, você tem que fazer uma reserva de capital, então você pega esse dinheiro que você ganhou por conta da redução do seu ICMS, você faz uma reserva de capital. O que acontece com essa reserva de capital? Fica no patrimônio líquido, no PL da empresa. Para quê? Para ficar lá e só ser consumida basicamente de duas formas. Capitalização ou absorção de prejuízo. Então, era uma forma da legislação permitir uma isenção federal, né, de imposto de renda. Você não pagaria imposto de renda sobre esse dinheiro que foi parar nessa reserva, desde que essa reserva fosse destinada apenas para ou absorver prejuízos ou ser capitalizada. Então, era uma forma contábil, vamos dizer assim, né, um sistema que você amarrava o benefício à manutenção do empreendimento. E essa foi o que a gente está chamando aqui de primeira temporada, uma discussão muito longa sobre o que caracterizava uma subvenção para investimento, e as que não atendiam isso, basicamente já caiu na categoria de custeio e nunca teriam isenção. As que fossem de investimento, atendida a reserva de capital, teriam direito à isenção. É que a Receita Federal brigava muito com relação às contrapartidas, né? Então, havia até discussões sobre se eu precisava ter um par e passo, né? Para cada R$ 1 que eu recebia de vantagem fiscal de CMS, só deveria ter um investimento de R$ 1 em mão de obra, em ativo, o que fosse. Essa é uma discussão que se estendeu muito, muito tempo. O que a gente chamou aqui de segunda temporada já são anos 2000. A gente teve aquela lei 11.638 que trouxe para o Brasil um padrão contábil internacional, e nessa legislação deixou de existir a reserva de capital, passou a existir uma reserva de lucro. A discussão ficou muito similar ao que já existia, é que para a PiscoFins especificamente, ela ficou um pouco pior, posso dizer, na minha opinião, porque se antes eu tinha uma discussão, uma reserva de capital, e eu poderia dizer que a subvenção não era receita, né, base de PiscoFins, ou era uma mera redução de receita, quando a legislação contábil mandava eu fazer uma reserva de lucro, esse argumento ficava um pouco mais fragilizado. Mas a discussão essencialmente permanecia parecido com o que existia até então, distinção de subvenções para investimento e para custeio. Então, todo mundo que no Brasil todo foi afetado pela chamada guerra fiscal dos estados, né, incentivos para lá e para cá tentando atrair empreendimentos, todas essas empresas tiveram vantagens fiscais e se viram diante da decisão de chamar aquilo de subvenção para investimento, fazer a reserva e ter isenção ou não. O efeito econômico para os sócios dessas empresas era basicamente, se o dinheiro fosse chamado de reserva, isento seria de imposto de renda e CSL, mas não poderia ir para o bolso do sócio, ficava em reserva de capital. Os que preferiam simplesmente deixar aquilo como lucro e tributar, poderiam resgatar como dividendo. Então, esse foi continuou sendo o dilema na segunda temporada. A terceira temporada, que acho que ela foi onde o assunto ficou mais picante, é recente, é relativamente recente, né? A gente está falando de 2017. Duas coisas muito importantes aconteceram no mundo das subvenções em 2017. A primeira foi uma lei complementar, a 160, que veio originalmente para matar a guerra fiscal, né? A guerra fiscal existia porque os estados, pela Constituição, têm poder de instituir o ICMS, mas a Constituição e a regulamentação do ICMS diz que se o Estado quiser dar um incentivo, ele precisa do aval dos outros estados. Antigamente, isso tinha que ser unânime, e os estados ficavam se acusando porque vários davam incentivos sem ter a concordância uns dos outros, né? E aí a guerra fiscal se tornou um grande dilema. O que aconteceu na Lei 160? Os estados, o Congresso, vamos dizer assim, né? Para acabar com a guerra fiscal, amenizá-la, criou uma trégua e disse, olha, o que já existia vai continuar, você tem que convalidar o seu incentivo perante o CONFAS para ele continuar válido, o que via de regra aconteceu, e daqui para frente não vamos ter mais aquela reciprocidade. Então, apaziguou-se a guerra fiscal e colocou-se
da derrubada de um veto do então presidente Temer, um artigo dizendo que todas as subvenções de ICMS seriam subvenções para investimento. Então, essa terceira temporada nasceu, vamos dizer assim, com a Lei 160 e foi, talvez, acelerada, né, impulsionada ainda mais com o julgamento no STJ, em que o tribunal disse que a União, ao tributar via imposto de renda, né, ou tentar tributar via imposto de renda, os incentivos de ICMS, estaria ferindo o Pacto Federativo. Não poderia o Estado dar com uma mão e a União Federal tirar com outra. Como é que eu ganho uma economia de ICMS, depois vem a União e arrecada imposto de renda sobre essa economia? Então, esses dois eventos em 2017, que a gente está chamando aqui de terceira temporada, acabaram incentivando, vamos dizer assim, para que vários contribuintes revisitassem o tema subvenções. E, como a Lei 160 claramente, explicitamente dizia que qualquer incentivo seria uma subvenção, houve, vamos dizer assim, um incentivo muito forte para que os contribuintes passassem a contabilizar qualquer incentivo, né, seja ele crédito otorgado, redução de base, redução de alíquota, ou mesmo diferimento, como um incentivo que geraria resultado e um resultado isento com base nessa decisão do STJ. A quarta temporada já é de poucos meses atrás, a gente está falando já de 2023. E aí o que aconteceu em 2023, agora comecinho do ano, o STJ voltou ao tema e diz, olha, vamos separar uma coisa da outra aqui. Quando eu joguei lá em 2017 que as subvenções não deveriam ser tributadas pelos tributos federais, com base no Pacto Federativo, eu estava me referindo aos benefícios positivos. Se não me engano, era positivo, já não sei se é positivo ou negativo, mas eles falaram de crédito otorgado. Né? São os positivos. Justamente, os positivos. A Procuradoria entrou com o embargo e falou assim, olha, mas espera aí, mas não é só isso, né? Tem outros tipos de incentivos envolvidos aqui. A exemplo da redução de base, redução de alíquota, diferimento e etc. Então, o STJ, recentemente, decidiu, então, que, olha, para os incentivos positivos, leias, para os créditos otorgados CMS, o Pacto Federativo é a regra. Então, a União não poderia cobrar imposto de renda e CSL e, naturalmente, não poderia cobrar também PiscoFins, porque isso seria justamente o Estado dar com uma mão e a União tirar com outra. Agora, para os incentivos de outras naturezas, que ali se chamou de incentivos negativos, né, nos memoriais da Procuradoria, esses deveriam ter um tratamento algo distinto. Esses aqui, em vez de você simplesmente assumir que eles não vão ser tributados pela União Federal por conta do pacto, eles teriam direito à isenção se você atendesse à lei federal, lá da época da autorização das normas contábeis do padrão internacional, que exigia aquela reserva de lucro. E é nesse momento, quando o STJ fala isso, o governo, o ministro da Fazenda, comemorou o julgamento. Aí, quando saiu o acordo inteiro-teor, parece que ele entendeu que não era tanto, a vitória dele não era o que ele imaginava, veio o MP 1185, e onde a gente chega agora. Então, a gente vem, depois de 40 anos praticamente de discussão, numa medida provisória que, já dou um spoiler aqui, ela faz terra arrasada do que aconteceu até hoje. Acho que muito impulsionada, né? O governo muito reagindo com os últimos anos em que contribuintes pegaram qualquer tipo de incentivo e colocaram ali para dentro do tratamento de isenção de tributos federais, e ela tenta acabar com isso. Como é que ela acaba? A gente vai ver nos próximos slides aqui. Então, a mudança é radical, né? Basicamente, o que a gente está vendo é uma mudança de você simplesmente partir da premissa, né, do STJ de você não tributar nem por IR, nem por CS, nem por PiscoFins, e passar a tributar imediatamente pelo MP 1185 os incentivos, mas depois você pega um crédito, desde que previamente habilitado perante a Receita Federal, para amenizar essa tributação. Então, a União primeiro tributa, para depois dar um crédito fiscal. E é para amenizar a tributação, né? Não é para simplesmente cancelar o efeito dessa tributação, ainda que futuramente ou tardiamente. A gente vai ver logo mais que não ameniza de tudo, né? Porque, de cara, a tributação total pelos tributos federais acaba sendo de 43%, 43,25%, e o crédito vai chegar, na melhor das hipóteses, a 25%, que é a alíquota só no imposto de renda. Como eu disse, os slides vão estar disponíveis para todo mundo, eu não vou passar em cada um em detalhe, o que interessa aqui é os resultados gerais. Então, o que vai acontecer? Se hoje eu vou lá e pego qualquer subvenção, a princípio, né? É uma grande discussão que os meus artigos lá que eu já mencionei vão tratar dela, mas se hoje alguém está simplesmente não oferecendo a qualquer tributação federal a subvenção, ela vai passar a ser tributada na cabeça, vamos dizer assim, a 43%, e aí eu tenho que ir à Receita Federal fazer uma habilitação, depois de ter entregue a SF, ou seja, 2023, vamos falar da vigência da MP, né? Ela começaria em 24. Então, 24 todo eu vou ter um incentivo, vou tributando.
somente 25 depois do SF, eu vou me habilitar perante a Receita Federal. E esse é um procedimento que pouco se sabe, né? A legislação não detalhou ainda os procedimentos que vão ser necessários, mas a princípio eu teria que demonstrar para a Receita Federal que aquilo é uma subvenção para investimento nos modos antigos. Vou ter que demonstrar que houve investimento, quase um par e passo ali daquilo que eu ganhei do estado de economia com aquilo que eu botei no negócio. Ah, mas o que eu botei no negócio? A gente pode dar exemplos de ativo imobilizado e outras despesas, mas assim, é uma incógnita ainda. Tende a aparecer que eles estão buscando investimento em ativos mesmo. Por quê? Porque esse crédito fiscal, depois de habilitado, ele vai estar limitado às parcelas de amortização ou depreciação ou exaustão desses ativos que foram comprados com o dinheiro que veio do incentivo estadual. E é sobre essa parcela de amortização, depreciação e exaustão que o crédito fiscal de 25% viria. Então, não tem como eu não ver de outra forma. Eu estou saindo num cenário onde eu tenho, para alguns casos, né, vamos pegar o exemplo extremo de subvenção via crédito outorgado, onde eu não tenho tributação nenhuma, eu vou passar a tributação total e, eventualmente, receber só os 25. A Receita está, né, um recado importante para todos aqui, a gente vê esse assunto muito perto do ICMS, mas ela está dando um tratamento, naturalmente pensando e dando os exemplos de ICMS, mas dizendo o tratamento de subvenções em geral. Né? A gente vê muito isso no Estado, mas a subvenção podia ser municipal, a subvenção podia ser de algum outro tipo de matéria. Ela está simplesmente tratando para o imposto de renda, na subvenção, algo que ela já fez para outros tipos de incentivo. Né? Então, vamos, tributa tudo, depois eu volto com algum crédito. Né? E esse crédito vai ser compensado com outros tributos ou ressarcido depois de 4 anos. Ou seja, eu tenho realmente um prazo muito longo para conseguir pegar de volta o dinheiro que eu já tributei no começo, com ainda a ameaça disso cair no vazio, né? Porque a gente tem, a partir de 2027, na reforma tributária, o ICMS sumindo aos poucos, dando lugar ao IBS. E a legislação da subvenção, a SMP 1185, já fala que esse crédito pararia em 2028. Então, vai realmente ser algo muito drástico, né? Então, eu acho que só para diminuir aqui a velocidade do Matheus, Por favor. vale a gente recapitular aqui as limitações às quais o benefício, né, da subvenção está submetido a partir da MP 1185. Então, acho que o primeiro deles não estamos falando de todas as subvenções, estamos falando apenas das subvenções para implantação ou então das subvenções para expansão daquela planta, ou enfim, daquele empreendimento. Essa é a primeira comprovação que o contribuinte vai ter que fazer. Depois tem uma limitação que ela é algo temporal e algo relacionado a valor mesmo, porque está atrelada a essa questão do cálculo do crédito de 25% sobre o valor das subvenções, mas limitado a isso que o Matheus disse, as despesas com amortização ou com depreciação e exaustão. Então, é importante pensar que você só vai saber quais são essas despesas daqui a 48 meses. Então, você não só teve todo o processo de habilitação e de efetivo investimento do valor dessa subvenção, como esperar aqueles 48 meses para ver qual vai ser o teu limite de uso desses créditos lá na frente. Então, o período de maturação para uso desses créditos, ele é efetivamente muito longo. Então, são limitações que vêm de todos os lados. A gente tem, para cada contribuinte pode haver uma realidade, né? O contribuinte, assumindo que o MP seja aprovado, o contribuinte que seria menos prejudicado é aquele que teria de imediato, né, no ano do início da vigência, 2024, a tributação pelos 43, mas já teria essas despesas de implementação, expansão, etc., a pleno vapor, já funcionando. Contabilmente já estaria incorrendo nas despesas, então, de depreciação, amortização e exaustão, e aí, entregando a ECF, o crédito já voltaria. Ou via compensação com os tributos, né? Ou via o ressarcimento depois de 4 anos. Tem gente que vai ter já o projeto eventualmente já instalado, e eventualmente já depreciado e exaurido, e vai ter uma dificuldade enorme de discutir se isso realmente vamos dizer, em base de algum crédito. Então, existe justamente naturalmente... por conta desse requisito da habilitação, né? Justo, que eles falam, essa habilitação precisa ser prévia. Que ainda nem está detalhada, né? Como aconteceria. Okay. Mas a gente imagina, né? O Estado, acho que o ponto aqui
implantação e expansão. Nada te diz sobre o investimento para manutenção, né? Então, se eu já instalei, sei lá, uma central distribuidora no estado e eu faço a economia geral por conta dessa central distribuidora, estou agregando valor ali e naturalmente recolhendo os impostos, como é que eu vou provar que eu tenho algo além do que eu já fiz, né? Então, é uma discussão muito difícil. Tem gente, inclusive, que acha que essa medida provisória, se é que passa, né, passa de uma forma muito mais amena do que ela está colocada, porque ela realmente é muito drástica. Eu já digo para vocês que vocês podem depois voltar no YouTube, como eu já disse, e assistir. E no caso da Fernanda, vocês podem assistir na velocidade normal. No meu caso, vocês reduzem a velocidade do YouTube para acompanhar o meu discurso aqui. Já tem uma pergunta do Fábio aqui. Os investimentos já existentes e os incentivos também, se sujeito ao MP 1185 ou somente os novos a partir? Não, Fábio, é tão drástico quanto eu estou dizendo. Qualquer incentivo já existente entra na nova regra. Eles estão falando de regra de imposto de renda. Imposto de renda você apura por período anual. Imposto de renda 2023 estaria na regra atual. 2024, vida nova. Eu teria que pagar o imposto, inclusive o PiscoFins, que vai... O que eles estão fazendo no PiscoFins, né? Vedando um artigo que existia desde 2012, 14 pelo menos, que dava isenção do PiscoFins da subvenção. Então, eles vedaram. Então, janeiro de 2024, sendo aprovada essa MP, não existe mais isenção. Pago o PiscoFins. Imposto de renda, pago e depois eu habilito. De novo, o melhor contribuinte, né, já indo para algumas das nossas conclusões aqui, o melhor cenário seria eu ter esse incentivo ser não só um incentivo via crédito otorgado, mas que eu já pudesse comprovar aquela correlação de investimento do que eu recebi com o investimento em ativo. Porque daí eu vou poder discutir que eu já tenho o crédito e, eventualmente, posso até pegar o precedente do STJ em 2017 e dizer isso aqui está violando o Pacto Federativo. Eu fiz tudo que eu podia, o STJ, tudo que está sendo dito nessa MP não muda os fundamentos que o STJ usou para julgar o que julgou em 2017 e ratificou em 2023, fazendo a mera distinção daquilo que era incentivo positivo e negativo para dizer se tinha que fazer reserva de capital ou não. Então, os incentivos atuais têm sim, estão sim sujeitos a essa nova disciplina. Então, nesse slide aqui na tela, a gente diz, né, detalha o que o crédito fala, limitação de 20 até 2028, etc. Vou pedir para a gente ir adiante, já mencionei para o que está aqui na tela. Isso aqui, gente, é um desenho numérico que o próprio Ministério da Fazenda colocou para defender a MP. Então, não vou passar em detalhes por ele, mas vocês podem ver. Ele primeiro fez 2 slides. O atual, que é o de custeio, vai ter um adiante que vai ser sobre investimento. Nesse aqui atual, ele mostra como seria o benefício, como seria o tratamento desse incentivo sem o benefício. E o que é o benefício? Ele está falando que o benefício federal é esse crédito que ele está dando. Então, se você comparar a primeira coluna azul com a última coluna azul, ele está dizendo, olha, hoje, se você não fosse ter o crédito que eu estou te dando, você ia fazer dessa forma. E ao ter, você vai ter um resultado similar. O que está acontecendo hoje, que o Ministério da Fazenda, especialmente, está sendo muito combativo, na visão do governo federal, que é o autor da MP, né, e tem lado nessa história, é que estaria havendo algum abuso, né, uma tributação pela Receita Federal, ou seja, pela União Federal, menor do que devida sobre os incentivos. Então, eles estão dizendo que, olha, você, além de você ter o benefício do Estado, você ainda tem a dedução da despesa que você incorreu, e eu estou tendo, como Receita Federal no imposto de renda, tendo que aceitar a dedutibilidade dessa despesa, aceitar o creditamento de PiscoFins e não poder te tributar na outra ponta. Essa é a linha de raciocínio que a Receita Federal tem argumentado, né? Tanto para custeio quanto para subvenção para investimento. A conta que eles fizeram aqui é engraçado, o próprio site da Receita Federal chamou de custeio, mas isso aqui é de investimento, tá? Dá para ver que ele colocou em um ativo depreciado em 10 anos ali. A conta que ele faz, comparando a primeira coluna azul com a última, a terceira azul, olha, o meu crédito vai te manter o que deveria ser. Hoje, o que está no meio está sendo chamado pelo governo federal de uma aberração, por mais que esteja baseado em julgamentos do judiciário sobre o tema e baseado em décadas de discussão, né? Então, resumo da ópera. Próximo slide, acho que a gente consegue chegar nisso, né? Hoje, né, até o final desse ano, se a MP não for aprovada, a gente teve um movimento que incentivou, no fundo, vários contribuintes a passarem a contabilizar o resultado financeiro, né, na contabilidade mesmo, o resultado do incentivo, seja ele crédito otorgado, seja ele redução de base, alíquota ou diferimento. Então, esse incentivo fez com que os contribuintes buscassem traduzir no seu balanço aquilo como lucro, e aquele lucro não está sujeito à tributação federal. E aí, quando o STJ disse o que disse, né, que a Lei 160 equiparou, então, se a gente abrir o Diário Oficial e ler a Solução de Consulta da Receita, ela fica pedindo para eu provar que o meu incentivo foi concedido como condição para implementação e expansão de empreendimento.
Mas o STJ está dando de ombros para isso, na nossa visão, e eu não precisaria fazer essa comprovação. Até se tem um argumento teleológico aqui, né? Olha, como eu posso receber uma redução de imposto e isso não ser um incentivo para o meu empreendimento, né? Então, não precisaria fazer essa comprovação, mas a Receita tem sido muito combativa e tentado isso. E, na visão do STJ, desse começo de ano 2023, você só precisaria segregar os incentivos de ICMS em dois tipos. Se é crédito otorgado ou crédito presumido, ou que nome se dê lá na legislação do Estado, eu nem reserva precisaria fazer, porque o Pacto Federativo me protegeria de ver esse incentivo ser tributado pela União Federal. Agora, se eu estou falando de outros que não crédito otorgado, né, redução de base, de alíquota, diferimento, etc., isenção, aí eu teria que fazer a reserva, eu poderia não ser tributado pela União Federal desde que eu fizesse a reserva e essa reserva tivesse o destino a ela dado pela legislação federal, ou seja, absorção de prejuízo ou capitalização. E esse entendimento do STJ, ele vem justamente da equiparação que foi feita pela Lei Complementar 160. Então, tanto as subvenções para custeio foram equiparadas às subvenções para investimento. Por isso que toda subvenção, independentemente de qual fosse, seguiria a mesma regra de dispensa, de comprovação, de destinação daqueles valores para a expansão do empreendimento. É. Então, esse é o cenário atual, né? A gente basicamente, as perguntas que se faz é qual tipo de subvenção ou tipo de incentivo, né? Porque seriam todos de investimento, sem necessidade de comprovação daquilo virar ativo, mas com essa diferenciação. Vai ter que fazer reserva ou não vai ter que fazer reserva. A partir do ano que vem, aprovada a MP, né? Que existe uma chance também dela não vir a ser aprovada, tudo vai ser capturado via tributação. Então, vejam um alerta importante aqui, né? Se até hoje eu tinha, inclusive, de auditorias e consultores, algum incentivo para buscar, vamos botar no balanço esse resultado, o ano que vem esse incentivo vai ser o contrário, né? Se eu botar no meu resultado, a partir de janeiro, sendo a MP aprovada, que eu estou tendo um resultado vindo da subvenção, primeiro eu tributo, para depois, eventualmente, pegar um crédito menor e depois do mesmo incentivo. Então, algo que a gente tem alertado as pessoas, olha, vamos ver se não dá, por exemplo, passando MP, se não dá para você justificar uma guinada, né, uma mudança de tratamento. Por que você até 2023 chamava aquilo de incentivo e botava no seu resultado e defendia que era isento e distribuía sem reserva, e agora você nenhum resultado quer colocar? Talvez venha, a MP nos dê talvez o caminho, dizendo, olha, é que agora eu tenho que provar que aquilo virou ativo, né? Tem que ser despesa de amortização, exaustão, etc. E eu não tenho isso. Talvez seja um caminho. Mais uma pergunta aqui, Eu né, acho que Fê? as duas perguntas que estão no chat, elas se relacionam, que é o que acontece com as reservas que já foram feitas até então. E aí nos parece que as reservas, elas precisam ser mantidas com relação a aqueles as subvenções, né, que já foram aproveitadas, digamos assim, e com relação às novas, né, com relação as subvenções recebidas ou aproveitadas a partir de 24. Então, essas reservas elas não precisam mais ser constituídas porque os requisitos são outros, né? A tributação é outra. A gente está falando a partir de 24 do crédito de 25%. A reserva, ela é destinação de um lucro que já foi base, né? Já deve ter sido base de tributo. Se eu fiz a reserva vamos pegar um exemplo. O meu crédito é crédito que não é o negativo lá, não é o crédito, não é o positivo, não é crédito otorgado. Então, pelo STJ, tema 1182 desse ano, eu tenho que fazer a reserva. Se eu fiz a reserva, eu tenho condição, direito à isenção, e ela vai ter que ficar lá. Se eu for dar destino a essa reserva, no futuro, ele vai ter que ser o destino que a legislação na época que eu a constituí o dava. E pulando para a pergunta do Fábio, né? A partir da MP, eu posso distribuir. Aliás, eu vou tributar tudo, posso até distribuir, é o crédito que vai vir depois naquela condição de haver ou não haver a depreciação, a amortização e os prazos que a habilitação prévia vão me dar. Então, a mudança é tão radical como essa, né? A gente tem algumas perguntas que a gente vai chegar daqui a 2 slides que vão nesse ponto também. Alguns detalhes, né? O que a gente acha também importante lembrar desse tema? Já para a gente terminar aqui para o próximo. De novo, os fundamentos do STJ do tema 1182 continuam existindo mesmo com a MP 1185. Então, por exemplo, um deles é o conflito, vamos dizer assim, ao Pacto Federativo, né? Se eu tiver na condição
que o próprio STJ diz que aquilo é um incentivo de verdade, então a União não poderia tributar, e eu acho que essa briga continua existindo mesmo com o MP 1185. Então, esse é um cenário menos drástico, que daí eu poderia brigar para não oferecer aqueles 43,25 do começo. Vou poder não oferecer e ainda pegar o crédito fiscal? Aí é querer o melhor dos dois mundos, né? Para se avaliar. Mas pelo menos eu tenho uma espada forte aí para lutar contra esse direito, mas o caminho, inevitavelmente, é o judiciário, porque a MP vai ser aplicada e exigir. Se um fiscal da Receita vier daqui a um ano auditar uma empresa, ele já poderia estar cobrando piscofins, sendo aprovado a MP de janeiro até o dia que ele estiver na empresa, né? Que mais? Tem um impacto financeiro importante, né? Porque eu vou tributar 43 e só lá na frente eu vou pegar de volta o crédito, além da diferença de 43 para 25, esse 18 é até mais o custo, né? Porque eu tenho em tempos de Selic a 13%, isso é um custo relevante também. A definição do pacto federativo, enfim, a discussão continua existindo. Eu acho que é importante falar sobre esse segundo quadradinho aí que está no slide, que é justamente dizer que o crédito ele pode ser aproveitado, inclusive quando o contribuinte tem base negativa de CSLL. Por quê? Porque ele pode usar esse crédito para pagamento de outros tributos federais. Então, essa é uma das, ou se não a única, vantagem do crédito em questão. Ele não vai ser base de nenhum dos tributos, né? IRCS, PIS, COFINS. E acho que de vantagem que a gente vê As vantagens são, se eu tenho prejuízo, eu continuo tendo crédito, se eu tiver imposto a pagar, eu posso usar ele para utilizar, isso é bom. E ele, quando volta, ele não é tributado, mas aí também é meio óbvio, né? Se eles me tributam 43, devolve 25, quisesse que eu tributar de novo 25, aí ia ser, acho que, demais, né? Mas enfim, é algo que tem que ser dito. Acho que nem está aqui, né? Mas a gente já mencionou. Uma outra grande vantagem é mesmo aqueles subvenções que hoje eu tenho que fazer reserva, com a MP não tem mais reserva, né? Então, está meio na pergunta ali do nosso colega, eu já posso distribuir e botar no bolso do sócio. Então, vou tributar, mas pelo menos eu não tenho que ficar segurando em reserva, esperar um dia capitalizar, absorver prejuízo, eu já posso entregar para o bolso do sócio. Que era uma discussão que existia naquelas na primeira e segunda temporada, como a gente chamou no começo da conversa aqui, né? O empresário podia optar por, bom, eu não quero isenção, eu prefiro dinheiro no bolso. Então tá, então você tributa pelo IRPJ e pela CSL, e pega esse dinheiro como dividendo. Não, eu não quero a isenção e vou botar em reserva. Então você coloca. Mas um dia eu não quero mais essa reserva, eu vou descumprir o destino dela, né, da outra destinação, em vez de prejuízo ou capitalização, eu vou botar no meu bolso, aí você tira a tributação. Vamos para as perguntas? Vamos, né? A gente não consegue. Já deu 35 minutos no primeiro tema aqui. Subvenções, então um dos nossos colegas pergunta o que há de novo no imposto de renda. Acho que a gente já respondeu, né? Espero que sim. Já tentamos cobrir. Como apurar o IRACS com as normas de subvenção e contratar o ICMS incentivado, também acho que já está um pouco... Aqui eu só reforço o que a gente já disse, né? A gente tem que tomar cuidado, porque se até agora eu tinha incentivo para pegar qualquer incentivo e tentar botar no resultado, né? Então vamos lá. Eu tinha basicamente dois caminhos ali, né? Eu podia simplesmente fazer minha contabilidade assumindo que o ICMS, a minha despesa, era o líquido, ou assumir que a despesa era o débito bruto menos os créditos que eu tinha. E entre esses créditos, alguma redução via incentivo. Se eu fizesse esse segundo caminho, aí é que apareceria o resultado no meu lucro, e eu chamando esse lucro de lucro oriundo da subvenção. Quando é que eu posso fazer uma coisa ou outra? Os auditores que têm que responder essa pergunta, né? Mas existe um cuidado, porque se até então havia um estímulo para você, bom, o STJ está dizendo o que está dizendo, vamos botar isso no papel. Botar isso no papel agora, ou seja, botar no resultado que eu tenho lucro oriundo de subvenção, é automaticamente jogar isso para a tributação de 43, para, quiçá, depois pegar 25. Então, esse é um cuidado que eu faço questão de reforçar, porque é uma mudança drástica, né? E se a MP for aprovada, né? Todo mundo sabe que a MP tem 60 dias mais 60, então, a princípio, ela vai ser aprovada no finalzinho desse ano. A gente pode ter lá, já em janeiro, um grande trabalho para reajustar as rotinas contábeis, isso é algo para se ficar atento. Como fica o IRACS para os incentivos em andamento? Eu acho que o primeiro grande corte que vai ter que ser feito é qual é o tipo de incentivo em andamento. Lembrando que só vão
só vão poder ser objeto aí do novo crédito aqueles incentivos que digam respeito à implantação e expansão de empreendimento. Com relação aos demais, que são basicamente aqueles benefícios chamados de benefícios negativos, né? Eles acabam morrendo no sentido de serem tributados aí na cabeça. Acho que a resposta simples tá tudo no mesmo balaio. É que aqueles que têm um crédito positivo, né, o crédito outorgado, pelo menos tem um argumento judicial, mas é judicial, do Pacto Federativo para dizer que, olha, não tem nem que provar a contrapartida nem nada, isso aqui é incentivo, a Receita Federal não podia botar a mão nesse dinheiro. Então tem um gradiente ainda, tem gente que vai estar mais exposto, menos exposto, mas mesmo os menos expostos, né, teriam realmente uma briga para se livrar da tributação. Mas mesmo com relação ainda aos incentivos, às subvenções para investimento, propriamente ditas, né, com relação àquelas que já estão em andamento, eu acho que vai ter que ter um ajuste fino, aí que vai depender ainda da regulamentação, no sentido de habilitação desse contribuinte perante a Receita Federal, porque eu tenho uma subvenção para investimento, propriamente dita, que já está acontecendo, mas que eu tenho que habilitá-la junto à Receita, esperar acontecerem as despesas de depreciação, amortização, tal, para que depois eu calcule o crédito. Então, com relação a esse benefício especificamente, a essa subvenção especificamente, eu vou ter que ter aí uma regulamentação própria da Receita. Não é verdade, Fer. Pode ser, vamos lá, sendo muito otimista, quem que é o melhor, que é o melhor caso? É esse cara que, além de ter o crédito outorgado e logo a arma, né, o precedente do STJ do Pacto Federativo, esse crédito já foi realmente refletido em investimentos em ativo, por exemplo, e eles já estão gerando despesa de depreciação e amortização. O problema é que às vezes esse incentivo é antigo e já houve exaustão dos ativos, né? Então, pô, ele nasceu como tal, mas eu não tenho primeira paridade, né, do que eu recebi versus o que eu apliquei, e outra ainda que eu tivesse, eu já exauri isso. Então, o melhor cenário seria eu ter exatamente em 1º de janeiro de 2024 o crédito outorgado e o início das despesas, porque daí lá em 2025 eu consigo me habilitar e começar a pegar os 25% de volta. Quiçá discutir os 43%, mas realmente tem, enfim, esse gradiente aí tem vários tons de cinza. A outra pergunta é: o crédito presumido está inserido na subvenção para investimento tratada na MP 1158? Está. Ele vai, se deixar a Receita Federal responder, ela fala, pode me dar os 43 aqui e depois você se habilita. Ele está lá assim. Pela nova MP dos incentivos, ainda é necessária a contabilização do valor subvencionado no PL a título de reserva? Não. Não tem mais, está sendo revogado o artigo da 9249 que falava da reserva, desculpa, o artigo 30, né, que falava da reserva, da 12973. Quais as possíveis implicações para créditos presumidos de CMS, no qual houve depósito no CONFAS, porém no regulamento de CMS não há obrigação expressa de reinvestimento, expansão, geração de emprego? Bom, A vamos lá. rigor, sim, A gente cada volta na regra. mesma discussão, né? Eu tenho que tributar tudo e meu crédito vai ficar algo limitado, né? Porque eu não vou conseguir mostrar que isso foi para investimento, logo não teria a depreciação, amortização, exaustão para pegar o crédito de volta. Esse é um do gradiente ali, um dos mais perto do negro, né? MP 1185 impacta o crédito financeiro da Lei 13969, que é a Lei da Informática, a decisão do STJ sobre crédito presumido outorgado, dá alguma segurança de que os efeitos da MP 1185 não abrangem esse tipo de benefício do CMS? Esperança a gente tem, né? A gente tem. E o impacto na lei informática, a gente precisa de um outro dia para falar só disso. Mas, assim, existem outros tipos de incentivo que podem ter um efeito reflexo, eventualmente até positivo, dessa nova MP. Lucro da exploração e etc. Pode ser que a gente tenha, como eu vou passar a botar para dentro, vamos dizer assim, na contabilidade um resultado, pode ser que isso afete, e até que se afete de forma positiva, algumas outras coisas. É que venha a um custo caro, né? Eu vou ter os 43 de tributação, mas pode ser que afete, assim, outros incentivos, por exemplo, da lei da informática. Qual será o tratamento de créditos presumidos de CMS, isenção e redução de base de cálculo? Esses são os piores, Mesmo, né? né? Uhum. Podemos considerar que, existindo diferimento do CMS, posso utilizar a premissa de exclusão do valor de diferimento da base de cálculo do IR da CS sem a comprovação de aplicação dos rendimentos em projetos? Vamos lá, diferimento, né? Diferimento caiu, na hipótese do tema 11.2, nos outros incentivos. Então, teria que aplicar o artigo 30, né, e ter a reserva, mas o diferimento também, ele tem uma discussão, porque, sem me estender aqui, o STJ, quando foi decidir essa parada, ele falou o seguinte, olha, vamos ver se isso é incentivo mesmo, né? Crédito outorgado eu já falei que mas e os outros? E ele optou
por dizer o seguinte, mas ele no elo seguinte da cadeia, pensando que o ICMS é um imposto não cumulativo, ele recupera, isso não é muito incentivo. Por mais que o primeiro contribuinte tenha sido beneficiado, e por mais que eventualmente o estado do primeiro contribuinte não seja o estado do contribuinte seguinte. Então, o STJ optou por fazer uma interpretação olhando a cadeia e chamando suspensão para investimento mesmo, e sujeito ao Pacto Federativo, só aquele tipo de incentivo em que haveria uma perda de arrecadação do Estado. Por mais que, de novo, o contribuinte do primeiro caso, aquele que está tendo lucro, que está discutindo se esse lucro é ou não é tributado, tenha tido realmente lucro. Então, o diferimento está nessa segunda categoria, que o diferimento é bom, então você não paga aqui na fábrica, mas tá lá, o distribuidor vai acabar pagando, porque ele não vai ter o crédito, né? Se eu diferir, eu só joguei para frente. Então, o diferimento é um dos afetados. No cenário atual, teria que obedecer o artigo 30, fazer a reserva, e tem toda uma discussão, né, se isso é incentivo mesmo ou não, e no futuro ele já, de cara, vai estar no tratamento que a gente tem dito até aqui, essa dificuldade de depois provar, eventualmente, as despesas de amortização, etc. E, por fim, o que uma empresa que pretende fazer agora, a exclusão do benefício negativo do ICMS da base, do IRPJ dos últimos anos, precisa atentar? Vamos lá. Ela precisa primeiro checar com os auditores, naturalmente, né, a conveniência, ou, na verdade, a possibilidade de fazer esse registro, porque a gente está falando de um tema que ele tem efeitos no tempo, né? Então, tem um passado, a gente pode eventualmente ter, nesse caso aqui, essa empresa pode decidir que, olha, eu já paguei imposto a mais, com base nos precedentes que eu conheço. Então, se eu tiver naquele cenário positivo, né, ou mais positivo de crédito otorgado, de repente a conclusão nesse contribuinte Mas aqui ela está falando de benefício negativo, né? Ela precisa constituir a reserva necessariamente. Se ela for voltar no tempo, ela vai precisar é, checar o resultado. ela teria que ver, por exemplo, numa Sim. interpretação muito boa, eu É, tenho lucro suficiente para dizer que eu posso fazer a reserva e comprar a briga de que eu poderia fazer essa reserva num momento agora, diferente do que quando o lucro foi primeiro oferecido à tributação. E, naturalmente, acompanhar o tempo, porque pode ser que esse esforço todo dê em água ou dure muito pouco, né? Porque eu só estaria pegando, mesmo que eu faça essa interpretação muito positiva, eu vou pegar 2018 a 23 e morrer agora, na hora que isso está mudando para MP 1185, né? De novo, cada caso é um caso, esse é um caso realmente importante, porque eventualmente o esforço não justifica o benefício, que tem risco envolvido, né? Isso com certeza tem risco. Gente, conseguimos, tenho até orgulho de dizer que a gente conseguiu chegar no final dos slides das 10 perguntas às 5h45. A gente tem mais 45 minutos, os próximos 3 temas são também importantes. Esse aqui do JCP ainda é para pessoa jurídica, e para quem entrou hoje para assistir a gente falar de pessoa física, offshore e fechados, daqui a pouquinho a gente vai falar desses 2 temas, tá? Vamos para o JCP, que é eu vou importante, mas tentar falar de JCP, que é um tema menos cabeludo, mais simples, bem rapidinho, para a gente conseguir passar para a parte de pessoa física e ficar com mais mais tempo. simples, nada como uma referência, né? Comparando com subvenção, porque JCP também não é. Juros sobre capitais próprios, então ele surgiu lá em 95, quando acabaram com a correção monetária dos balanços. Então, ele surge como uma forma de remuneração do capital dos sócios. É, é algo que vem sendo usado pelas sociedades, porque elas podem remunerar esse capital dos sócios e podem, simultaneamente, aproveitar essa despesa para fins de dedução da base do IR e da CS, ainda que esses sócios arquem com os custos da tributação na pessoa física, mas que acabam sendo menores do que os 34 na pessoa jurídica. Então, enfim, é um mecanismo que é ainda, né, bastante usado. E aí a gente entra naquela discussão, o JCP ele vai se encontrar muito com a discussão que a gente tem atualmente sobre a tributação dos dividendos. Então, eu acho que a gente acaba no mesmo balaio, digamos assim. Então, que é o projeto de lei 4258 ele fala? Ele não acaba com o JCP ele continua a existir. O que ele vai acabar é com a possibilidade de dedução dessa despesa
da base do IR e da CSL, ou seja, ele acaba basicamente com o incentivo pelo qual o JCP era usado pelas sociedades. O PL, ele é super curto, super simples, ele não traz grandes detalhes, ele não traz regras de transição, o que ele traz apenas é uma janela para quem quiser ainda fazer o pagamento desse JCP em 2024. Então, você delibera agora em 2023 e paga em 2024. É a única ressalva que existe. A ressalva existe dessa forma porque a gente tem que lembrar que esse PL foi apresentado sob o regime de urgência na premissa que ele seria aprovado agora. Então, ele já está dispondo como se 2023 fosse realmente o último ano da 9249, artigo 9 lá que fala do JCP que estaria sendo revogado. Então, ele deu essa colher de chá, entre aspas, olha, se você está em vias de deliberar, eu deixo você pagar no que vem, desde que a base seja 2023. E aí eu acho que a grande oportunidade que a gente vê é justamente o uso da tese de JCP acumulado nesse momento. Então, a possibilidade que a gente enxerga aqui é para que os contribuintes deliberem, eventualmente, a apuração, né, e o pagamento, a distribuição desse JCP acumulado e realize eventualmente esse pagamento lá em 2024. Há uma discussão sobre isso, né? A jurisprudência ela é bem oscilante na esfera administrativa, mas na esfera judicial, a possibilidade dessa apuração e desse cálculo e deliberação de pagamento do JCP acumulado, ela já está mais estável na esfera judicial. Então, essa é uma briga que a gente entende que seja possível comprar e que seja uma porta para o uso do JCP nesses 45 do segundo tempo. A porta fecharia, né? Porque só lembrando, os julgamentos que são favoráveis, eles adotam o seguinte critério. O JCP ele tem aquela dinâmica, você pega o PL da empresa, né, faz o prorata ali da taxa de juros e vai aplicando sobre o PL uma taxa, na justificativa de você remunerar o sócio pelo dinheiro que ele deixou ali. O PL que está ali é do sócio, então ele que deixou, ele está sendo remunerado. Mas a interpretação do fisco foi sempre que você faz isso no ano da deliberação e está limitado a ano. Quando se aceita o JCP acumulado, o que se aceita é que ele possa ser dedutível se eu consigo comprovar que no ano base e no ano da deliberação os requisitos estão sendo cumpridos. Quais requisitos? Não só o PL com a taxa, mas aqueles requisitos de ter o dobro do lucro do exercício, né, e o dobro de lastro de lucro acumulado. Então, se eu puder provar que eu tenho, para o ano passado, retrasado e tal, esse lastro, eu poderia ainda em 2023 deliberar. Vai existir uma briga se o projeto for aprovado, porque embora eu tenha essa jurisprudência favorável, né, a Receita vai querer aplicar, talvez, se eu não fizer o pagamento esse ano, deixar para o ano que vem, vai querer aplicar o segundo artigo desse projeto de lei, que fala que somente o JCP paga em 24, referentes ao no base 23 é que seriam aceitáveis. E ao deliberar em 2023, mas botando na base, né, mais de um ano, eu teria que dizer que, olha, mas é base 23, mas eu estou usando um pouco mais. Então, o argumento me parece justificável, defensável, com base no que a gente já tem em julgamento, mas aí não adianta a gente tentar fazer isso em 2024, porque daí Inês é morta, já passou, não existe mais artigo 9º, e eu não tenho como ressuscitar o artigo, mesmo com base na jurisprudência positiva do STJ ou dos julgados que a gente tem no CAF, quando assim disseram. Bom, JCP e... Ah, tem umas perguntas, eu acho, né? Eu faço para você, Fê, ou você faz para mim? Qual tratamento? Acho que eu posso me fazendo. Qual tratamento tributário para os JCPs das distribuições de resultados das empresas? Acho que atualmente aquilo que a gente já falou é a possibilidade de dedução da base de RTCS. Uma observação. Isso é tributado, é dedutível, né, no pagador e é tributado no beneficiário. A vantagem que existe mas se eu pagar PJ para PJ, a princípio, eu abati o saldo de uma e outra tributou, mas pode ser que para uma o abatimento seja mais útil do que a dedução na outra, a tributação na outra, né? Porque eu posso ter cenários diferentes de lucro e prejuízo entre uma e outra. E se for sócio pessoa física, eu não tenho os mesmos 34% de dedutibilidade refletidos no beneficiário. Eu vou ter só 15%, porque está sujeito a IR fonte de 15%, e isso é definitivo, né? JCP, extinção ou possível substituição. A gente acredita na extinção, né? Até agora não temos notícias de uma possível substituição para algum outro mecanismo.
O fim do JCP pode ocorrer ainda em 2023? Sim, pode ocorrer. Já há decisões dizendo que JCP não é um tributo, né? Então, ele não se sujeita às regras de anterioridade, qualquer uma delas. Então, sim, pode acabar ainda em Faz sentido, né? 2023. O que ocorre se os JCP forem deliberados, mas pagos apenas após o seu fim? Se você pagar o ano que vem, estiver dentro daquela janela que o projeto de lei abriu, ok, ainda se mantém a regra da dedutibilidade. Qualquer coisa diferente começa uma briga. É isso aí. Ok, gente. JCP, se tiver alguma outra pergunta, por favor, fique à vontade. Senão a gente vai andando aqui para entrar na segunda metade, mais rápido, espero eu, sobre tributação de investimentos para imposto de renda. A gente está chamando tudo de reforma de imposto de renda, né? Porque imposto de renda é imposto de renda corporativo e pessoa física. E essa segunda parcela aqui, os itens 3 e 4 da nossa apresentação, vão falar de pessoa física, essencialmente, da offshore, e o que o próprio governo está chamando de onshore, né? Offshore, vamos lá. Quem minimamente acompanha o noticiário já viu que esse termo vira e mexe aparece, né? Igual a nossa querida reforma tributária. Só nos últimos, talvez, 10 anos, a gente tem pelo menos 3 tentativas expressas do governo, mas se for buscar lá nos anais do Congresso, tem um monte de projeto tentando capturar essa arrecadação. Dessa vez, o governo botou na meta, né, para zerar o déficit do ano que vem, botou isso na conta também. Então, já é MP, né? Lembrando que essa MP 1171, desculpa, já foi MP e agora virou um projeto de lei. Ela só não foi adiante porque no prazo de 120 dias, o governo percebendo que não ia conseguir aprovar, deu um copia e cola ali, enxertou numa outra, depois jogou no projeto de lei. E esse projeto de lei, por enquanto, até onde a gente sabe, está com um regime de urgência. Então, ele tem aqueles 45 dias para não começar a travar a pauta. Muita gente acha que ele vai acabar perdendo essa urgência, né, que é fácil ser retirado, pelo mesmo motivo que ele deixou de ser MP, não tem apoio suficiente no Congresso. Mas onde que ele está, né? Acho que a forma mais fácil da gente falar disso é lembrar que ele está justamente querendo acabar com um diferimento que existe quando você, pensando em offshore, né, quando um contribuinte brasileiro, pessoa física, um indivíduo, usa uma entidade no exterior para concentrar seus investimentos. No Brasil, né, a gente desde 95 tem a regra da universalidade, então nós, residentes fiscais do Brasil, pessoas físicas, a gente tem que pagar imposto de renda no Brasil, independente de onde a gente ganha dinheiro, mas a gente tem também o princípio de caixa, né? Essa renda tem que estar mais assim, tem que estar realizada de verdade, né? Diferente de pessoa jurídica que eventualmente tem a captura de alguns ganhos potenciais já sendo tributado como renda. E quando eu uso um offshore, eu, via de regra, consigo jogar para frente esse imposto. O offshore não é isento, é que quem é tributado é a parte brasileira da equação, que é o residente no Brasil. Como o offshore está no exterior, o Brasil não pode ir lá tributar ela se a renda tem fonte no exterior, mas ela pode tributar o sócio brasileiro. É que hoje essa tributação, por estar no regime de caixa, depende do sócio brasileiro trazer dividendos. Então, o expediente comum, né, para você ganhar juros compostos aí, né, você ficar reaplicando o investimento de fora via offshore e diferir. Essa MP quer acabar com isso, né, e trazer a arrecadação mediante a tributação imediata desses investimentos detidos via offshore, tratando da mesma forma os trusts, e botando uma tabela progressiva nova, bem baixa, a partir de 10 mil dólares. A partir de $1.000 você já entra sai do zero e vai para 15, a partir de 10 mil dólares, 50 mil por ano, praticamente, você já entra na alíquota máxima. Podemos ir adiante, ter um resumo da MP, que acho que é bem útil para o PL também, né? Então, lembrando, a MP lá de maio, ela já deu o recado, né? Ela simplesmente pegava e dizia, olha, hoje o que eu tenho, né? Na coluna da esquerda aqui. Se eu tenho dinheiro no exterior, direto na pessoa física, tá? Daqui a pouco eu vou falar do trust offshore. Isso aqui, esse slide é eu, CPF brasileiro, com dinheiro lá fora. Caiu $1 novo na minha conta, o que eu faço? Eu vou ver se isso qual a natureza dessa renda. Se for renda fixa, né, e o comum é a gente ter juros, bônus sendo pagos de bonde, né, aplicação de renda fixa, ou venda de algum ativo com lucro, eu vou tributar tal qual tributo os ganhos que eu tenho no Brasil. Tabela progressiva, via de regra 15%. Até 5 milhões de ganho de lucro, eu pago 15%. Então, via de regra, eu estou pagando 15%. Se você não está pagando 15%, é que você tem um bom problema. Você ganha mais de 5 milhões na sua operação. E se não for renda fixa, se não for esse tipo de ganho, né, que é tratado como ganho de capital, eu tendo a cair na tabela progressiva, aquela que todo mundo conhece quando tem dividendo, aluguel, qualquer outra coisa. Ou seja, eu vou pagar até 27,5%. Então, esse é a primeira pergunta que eu faço quando eu tenho $1 novo, numa aplicação que eu tenho meu nome. E se eu tenho variação cambial, a princípio, eu tenho que checar a origem, né? Porque se a variação cambial for, por exemplo, de um dinheiro que está parado numa conta sem remuneração, ela já imediatamente é isenta.
ainda que esse dinheiro tenha sido mandado do Brasil para fora. Se for de alguma outra aplicação, eu vou me perguntar, né, qual a origem dessa aplicação. Hoje a regra fala, se a origem for moeda estrangeira, a variação cambial também é isenta. Você tributa aquele ganho em dólar. Acha o ganho em dólar, aí no final, na hora de pagar o DARF, você transforma em reais e paga. Agora, se eu mandei dinheiro daqui para lá, é como se eu estivesse apostando no dólar e ganhei dinheiro com variação cambial, aí eu tributaria. Então, esse é um resumo muito comprimido aqui do que a gente tem hoje, tributação de imposto de renda da pessoa física sobre ativos, né, aplicações no exterior. O que a MP quer fazer? Quer pegar tudo, inclusive a variação cambial, né, a MP queria fazer em maio, e botar numa nova regra. Então, não tem mais ganho de capital para renda fixa, não tem mais tabela progressiva para as outras coisas, nem ganho de capital. E o que eles vão fazer? Essa tabela com só 3 faixas, e faixas bem baixas, né? Então, 0, 15 ou 22,5. Então, a princípio, eu vou pagar 22,5 de qualquer ganho que tiver no exterior. E acabaram com a isenção da variação cambial. Eles deixaram até uma janela para poder fazer uma autorização dos ativos do exterior, mas uma medida ali para o governo, um caça-níquel, para ele poder pegar um pouquinho mais de arrecadação no começo da vigência da MP, se ela fosse aprovada. Isso tudo, de novo, CPF com dinheiro no exterior. O que a mesma MP dizia sobre pessoa jurídica? Pessoa jurídica, vamos dizer assim, entidades, né? E eles chamavam offshore e trust. Hoje, offshore, aquilo que eu mencionei no começo, né? Offshore é um veículo para você poder diferir a tributação de renda no exterior. Então, se eu tenho um apartamento em Israel e ele está alugado, na pessoa física eu pago carnê-leão, o dólar caiu na conta, né? Ou qualquer moeda caiu lá na conta lá no exterior, eu já no final do mês seguinte já tenho que pagar carnê-leão. Se eu botasse essa propriedade numa entidade offshore, ou se fosse um trust, eu ia jogar isso para frente. Só quando viesse dividendos, alguma renda para o Brasil, que eu teria tributação. A MP acabaria com isso, né? Se aprovada fosse. E todo final de ano eu checaria qual o resultado dessa entidade e ofereceria a tributação no Brasil pelo imposto de renda. Por qual alíquota? A mesma tabela progressiva que a gente falou agora há pouco de pessoa física. O trust, então, deixa de ter um tratamento algo obscuro hoje, né, no bom sentido. Ele está meio que num limbo ali, não tem regra expressa, né? E boa parte dos praticantes dessa área, o wealth planning, e os clientes que a gente atende, a gente fala bastante disso, assume, então, que, olha, pro settlor, né, aquele que criou o trust, ele não é mais nem dono, então é só o beneficiário, se identificar no Brasil, que vai tributar, sei quando receber. Agora, esse beneficiário ou mesmo o fundador já vai ter que declarar e tributar antes de eventualmente o dinheiro vir para o Brasil. Então, a MP 1171 tentou acabar, dar uma transparência como a gente nunca viu, né, e tributar as pessoas físicas brasileiras sobre esses resultados, né, à medida que eles fossem ocorrendo. Na declaração de imposto de renda, com tudo aquilo que acontece, numa outra tabela, né, até algo mais amena, né, se a gente for pensar em tabela progressiva 27,5, que é para 22,5, mas a grande vantagem do tempo deixaria de existir. O que aconteceu de maio para cá? A SMP virou um projeto de lei, também com regime de urgência, e teve talvez três grandes novidades, né? A primeira novidade que existiu no projeto de lei em relação ao MP, então, ela fala aquilo que o MP já falava, o projeto de lei fala aquilo que já falava o MP 1171, mas para pessoas físicas permite uma coisa que nem hoje existe, que é compensar perdas e prejuízos. Então, se hoje o Matheus, CPF, tiver investimento A e B no exterior, perdeu dinheiro num ganho no outro, azar do Matheus. A perda do A não vai poder compensar com o B. Pessoa jurídica brasileira pode fazer isso. Se for de mesma natureza, mesmo país, até poderia. Pessoa física não tem. Então, esse projeto de lei, se aprovado for, traz essa pequena vantagem, ou uma boa vantagem, dependendo da situação do portfólio de cada investidor. E para as entidades, né, offshore, né, que tiver um residente no Brasil controlando, resolveu-se, a princípio, uma crítica da MP, que era o seguinte: você tributar aquilo que não era renda ainda. Então, imagina, e a gente vai ver uma pergunta de um participante aqui que acho que tem a mesma situação. Imagina um fundador que o caminho da roça dos fundadores de startup brasileira é o dia que ele consegue finalmente investidores, o projeto está indo adiante, ele tem que virar sócio de uma entidade fora do Brasil. Mas essa entidade tem participação num projeto, né, que pode ter um valuation bilionário, mas ainda é um projeto e não tem renda no bolso desse fundador. Se a MP fosse aprovada na sua redação original, esse sócio poderia ter uma tributação de uma renda que ele sequer tem liquidez ainda. Isso é uma crítica importante sobre MP. Esse projeto de lei avançou um pouco, né, a nosso ver, algo elogiável, e permitiu que o sócio brasileiro residente faça uma opção no exterior, nos Estados Unidos, existe essa opção também, o chamado regime do check the box. Eu posso optar, olha, essa entidade aqui, esse investimento nessa startup, eu não vou tributar como se fosse uma pessoa jurídica e capturar aquele ganho potencial como resultado já. Eu vou tributar ele de forma transparente, então vai ser investimento meu, e o dia que ele virar liquidez mesmo, né, que eu transformar aquilo em ganho, aí eu vou, pelo tradicional regime de caixa, eu vou tributar. Então essa é uma segunda importante evolução, posso dizer, do PL em relação ao MP.
E a terceira evolução é que também, na MP originalmente, eu apurei o resultado do final do ano, eu já tributaria tudo na cabeça, inclusive a variação cambial. Então, imagina só, no ano um o dólar vai a R$ 6, eu tributo a 6. Aí, no ano 2 ele caiu a 5. No ano 3 ele volta a 6, eu tributaria de novo pela redução do MP. O projeto de lei, ao atualizar as medidas propostas, né, da medida provisória, permitiu que eu tribute no ano um, mas entre o ano da apuração e a efetiva distribuição para o sócio brasileiro, a variação cambial seja isenta. Mas para o bem e para o mal. Eu posso estar ganhando, se o dólar saiu de 6 e foi a 8, eu vou estar ganhando mais, mas se eu também perdi dinheiro com essa variação cambial, não vai ser uma despesa dedutível. Mas é uma forma que o governo deu para talvez amenizar e isso talvez pudesse ter um impacto muito severo, né, para os investidores. O Ciro pergunta aqui, né, a partir de 24, 25. A MP, se não me engano, já fala no ano que vem já, né? O projeto de lei, perdão. Mas ele está sujeito, né, a ser votado. De novo, tem lá uma urgência que pode vir a travar a pauta, mas eu acho que ela é muito facilmente tirada da tomada aqui. Vamos lá, a gente tem mais alguns slides para a gente falar de offshore, antes de entrar no onshore. Já vou acelerar porque vocês vão ter acesso a esse material todo aqui e vocês vão poder olhar em detalhe depois. Mas hoje a gente não tem possibilidade de compensar prejuízos, a MP vai permitir isso a partir de 24. Talvez a pergunta do Ciro fosse sobre a compensação, né, Ciro? Se fosse sobre a compensação, eles estão falando a partir do ano que vem. Essa é uma crítica que persiste, tá? A MP falava que você não vai tributar o passado, mas também vai ignorar o prejuízo do passado. Então, se eu tenho uma offshore e ela está no buraco, eu já perdi US$ 1 milhão de dólares, né, em maus investimentos, e aí, a hora que entrar em vigor essa lei, ela começa finalmente o mercado melhorar e ela começa a ganhar dinheiro, eu vou ser tributado como se eu tivesse já tendo ganho efetivo. Por mais que na situação econômica eu estou meramente recuperando uma perda anterior, né? Então, essa é uma injustiça que pode afetar alguns, sendo o projeto aprovado como está. A aplicação, a transparência, né, das offshores para acabar com o diferimento, ela vai existir, né? Ou seja, vai deixar de existir o regime de caixa como existe hoje, se eu tiver essa entidade em paraíso fiscal ou se ela tiver uma renda ativa, né? Ou seja, não for meramente recebimento de dividendos ou de rendimentos financeiros de aplicações, se essa renda ativa for superior a 60%, ou seja, se renda ativa inferior a 60%, essa é uma entidade com cara de caixinha de investimento. Vou tributar ela de forma transparente, tributando sócio do Brasil. Isso foi um pequeno avanço que existiu em relação à MP. A MP falava de 80, reduzindo para 60. E também colocaram algumas disposições que se tiver mútuo entre a entidade, o sócio também pode ser considerado rendimento, né? E quem que são os sócios, né? Que foram os controladores, mais 50%. Essas são as regras básicas. Eu vou ter que começar a declarar isso numa ficha específica no meu imposto de renda, né? Hoje, quem é cotista de uma offshore dessa simplesmente declara que detém a participação e mantém um curso histórico ali, não precisa ficar atualizando esse curso histórico, um erro que a gente vê comumente. O que sim é atualizado é aquela declaração um pouco central, DCBE, que também abriu, mas no começo do ano. Agora eles vão querer que você também abra essas informações, né? Como se você estivesse transferindo ali para o seu imposto de renda numa ficha específica o balanço dessas entidades para poder justamente chegar na base de cálculo. Esse é o efeito da regra nova. E a variação cambial, que tinha aquelas regras hoje, né? Existem hoje regras diversas de isenção, só vai existir no período entre o encerramento do ano ali, o próximo resultado e a efetiva distribuição. Isso pode ser bom, pode ser ruim, como eu já mencionei. Regime de transparência eu já comentei, né, que você pode fazer o check the box e dizer essa entidade aqui eu vou tratar os ativos dela como transparente e tributar os ativos no sócio pessoa física de forma regime de caixa, mas essa é uma opção irretratável, né? Nos Estados Unidos eu posso fazer essa opção anualmente e os outros sócios também teriam que fazer a opção se sujeitos ao mesmo regramento aqui da lei, né? E os trusts. Bom, os trusts a gente não tem hoje definição precisa, né? Existem interpretações diferentes. Olhando a natureza do trust é revogável, né? Mas sempre parte da premissa de que o settlor, o fundador, ele está realmente deixando de ser proprietário, não tendo mais acesso àquele patrimônio, então ele não precisaria mais declarar, e os beneficiários só sei quando recebessem algum rendimento que teriam que declarar no seu imposto de renda. Se aprovado esse projeto de lei da forma que está hoje, eu passaria a ter que fazer essa atualização, essa informação no meu imposto de renda e tratar o trust tal qual uma offshore, né? Inclusive, uma das coisas que mudou também nesse projeto de lei em relação ao MP é tratamento de algumas outras fundações e outros tipos de entidade de investimento, né? Então, quando a gente fala offshore, investimento no exterior, mas o offshore também é um sinônimo de entidade. Entidade pode ser uma BVI, uma Cayman, uma fundação neozelandesa e outros tipos
de veículo, inclusive os trusts. Acima de que valor patrimonial compensa manter uma offshore, que é um pouco de bola de cristal, né? Cada caso é um caso, É, né? Tem que ver a utilidade, né? Uma pergunta que eu sempre faço no começo de uma conversa com qualquer cliente de questão patrimonial tem que ver o plano de vida da pessoa. Se offshore é, por exemplo, para reinvestir, né, em rendimentos financeiros e garantir uma rentabilidade melhor, talvez não precise ser muito patrimônio, não, porque ela é um veículo relativamente barato até hoje. Tem acontecido um movimento de compliance mais severo nos países, né? Isso tem deixado várias estruturas um pouco mais caras, mas a princípio é um mercado algo de commodity, você não vai ter muita dificuldade de achar vários provedores podendo fornecer um serviço de qualidade com um preço que não é muito proibitivo. Então não tem nada parecido com, sei lá, um fundo brasileiro que você realmente tem que ter um patrimônio mais relevante. Uma offshore, talvez com, sei lá, US$ 100.000 investidos já justifique o investimento que você tem de mantê-la. É que essa pergunta é difícil porque depende de qual vai ser a sua rentabilidade e no começo da conversa, né, qual que é a sua utilidade, até por quanto tempo você vai mantê-la e o que você quer fazer com ela, né? É para patrocínio patrimonial, é para você facilitar uma sucessão, é para detenção de ativos que diretamente tem algo que está atrapalhando, então, mas acho que se eu puder dar uma resposta simples, não precisa ser muito não para você justificar a criação de uma. Costa ajudou o processo legislativo de revisão do PL. O PL ainda está na Câmara e está tramitando em regime de urgência. Teoricamente, teria até o meio de outubro para ser apreciado, mas, como o Matheus disse, se chegar lá no meio de outubro, eu acho que a gente tem basicamente dois caminhos: ou ele é efetivamente apreciado, ou então ele perde o regime de urgência, e aí só Deus sabe quando essa apreciação aconteceria. É, Se nenhuma dessas duas opções forem à frente, o que acontece é que esse projeto de lei passa a trancar a pauta. Mas a gente tem aí um mês pela frente para ver o que acontece com ele, basicamente. No cenário de uma empresa offshore 100% controlada por uma pessoa física, em um formato tradicionalmente utilizado por fundador de startups com estrutura no exterior, Cayman Delaware, visando o diferimento tributário no momento de um evento de liquidez da startup, existe alguma alternativa para se manter esse diferimento caso PL 4173 seja aprovado? Aí vem uma grande discussão minha e do Matheus aqui. Eu acho que essa é a grande crítica que eu faço ao projeto de lei, porque basicamente ele impõe a observância de regras contábeis brasileiras por uma entidade que está no exterior, sob outra jurisdição fiscal, e que não necessariamente imponha o reconhecimento do resultado dessa terceira entidade, né, dessa Delaware, no caso. Então, assim, a gente conseguiria trabalhar procurando outras jurisdições para passar esses investimentos que hoje estão em Cayman e Delaware, jurisdições que não necessariamente imponham, então, esse reconhecimento contábil, né? Tipo um reconhecimento via MEP que a gente teria aqui no Brasil, mas, via de regra, o PL diz que você precisa, sim, fazer esse reconhecimento de acordo com a legislação contábil brasileira. Eu acho isso bastante discutível. Eu concordo, Feira. É discutível, né? E além da discussão da aplicação do padrão brasileiro sobre o Estado de Moeda Exterior, ainda que eu diga, mas isso é para a tributação de um residente no Brasil, mas você está desvirtuando, né, a entidade jurídica que é o patrimônio separado do sócio. Existe uma questão de retroatividade também, né? Porque esse sócio pode ter esse investimento há muito tempo e o custo dele original não é simplesmente pegar agora, pela lei brasileira atual, pegar um valuation e chamar isso de resultado e tributar. E talvez boa parte desse patrimônio, dessa evolução patrimonial, seja de um período pré-aprovação dessa lei. E aí a gente vai numa questão parecida com o próximo tópico, que é do onshore, né, do fundo fechado. Pode uma lei já tributar, né, nesse momento? Tem uma questão de retroatividade, tem uma questão de imposição de norma brasileira para uma jurisdição fora do Brasil, ainda que o sócio tributado esteja aqui. E tem uma questão do princípio de realização de renda, né? Aquilo não está ainda transformado em proveito econômico ou disponibilidade jurídica, como a gente fala. Mas o projeto de lei
se aprovado da forma que ele está hoje, talvez uma opção para esse sócio seja o check the box, chamar isso de transparente e deixar para quando, né? Se e quando essa startup tiver realmente um evento de liquidez, para que ele seja tributado. Então, tem uma solução paliativa no próprio projeto de lei, tem que se imaginar bem a estrutura, mas se é a tradicional, né? Brasileiro, Cayman, Delaware, talvez exista isso. E talvez tenha que fazer a opção de mais de uma entidade para poder dar esse tratamento. Mas existe uma outra coisa que é boa, mas nem sempre o de liquidez da entidade já significa dinheiro no bolso do sócio. E aí eu tenho o princípio de renda, e além da projeto da lei, Capacidade para capacidade contributiva contributiva. para ser discutido. Então, o nosso colega que fez a pergunta aqui, procure bons advogados. Eu tenho dois para indicar, se você precisar aqui. Número 4, né? Offshore, a pessoa tem que deter a partir de um certo percentual para que as novas regras sejam aplicadas, para bens detidos no exterior que sejam diferentes de cash, como se aplicará a lei? Se a offshore tem um nominee shareholder, eu tenho que declarar os ativos na minha declaração? A norma, né, o projeto de lei, ele tenta impor essa exigibilidade para quem tiver algum poder de influência, né? Então, não é só um percentual que você tem ali, mas se você não tem um percentual, mas você tem, via acordo de sócio, qualquer instrumento, poder de influência na sociedade, você pode ser visto como, então, um controlador e está sujeito a essas regras. E o nominee shareholder, eventualmente, vai ser capturado por essa regra. Então, é importante você olhar com cuidado os seus atos societários lá, porque se o projeto ele for aprovado, você já pode estar obrigado a esse compliance aqui, né? E eventualmente até a tributação. E o que fazer no planejamento sucessório nesse momento? A gente entende que os planejamentos sucessórios precisam ser acelerados, não só por esse PL especificamente, da tributação das offshores, mas por tudo que a gente tem visto em termos de reforma, que inclusive passa por outros impostos, como o ITCMD, que impacta fortemente no planejamento sucessório. A gente tem hoje uma janela, né? Que você tem um julgamento do STF do ano passado, retrasado, dizendo que os estados não podem cobrar ITCMD de ativos do exterior, né? Em algumas situações específicas, até que venha uma lei complementar que nunca veio. O Congresso tem uma lei complementar, um projeto de lei complementar desse já engatilhado para ser aprovado. E a gente tem, como a Fernanda mencionou, uma boa perspectiva de o ITCMD passar a ser obrigatoriamente progressivo. Alguns estados já fazem isso, mas são poucos. E se aprovada a PEC 45, que está lá na boca do gol no Senado, vai haver uma obrigação dos estados fazerem isso. Então, se os estados forem fazer isso, o Senado for regular, nada impede eles de facilmente subirem o teto constitucional, né? O teto do Senado de 8%, por isso TCMD para mais, além de botar uma progressividade e botar já automaticamente os ativos do exterior nessa conta. Então, eu concordo. Acho que acelerar, né? E acelerar não precisa casar com a ideia, mas já faz o estudo, porque uma das opções é não se mexer. É que toda opção tem um custo. E precisa estar ciente de tomar uma decisão consciente de qual que é o custo que está sendo assumido se você efetivamente ficar parado. Pessoal, a gente está indo então para o último bloco desse evento. A gente agradece quem ficou até agora aqui conosco. Vamos lá. Quarto e último capítulo aqui, ainda pessoa física, né? O segundo tema de pessoa física, a tributação que a gente está sendo chamada de onshore, né? De novo, igual a tributação do exterior, já se tentou várias vezes nos últimos anos. A MP 1184 é a última medida, mas ela repete algum dos objetivos e pecados das edições passadas, né? O que ela tenta fazer? Ela tenta também acabar com um diferimento que existe na figura dos fundos fechados. Essencialmente, esse é o objetivo da norma, né? O governo federal, de novo, ali para tentar zerar o déficit do ano que vem, botou na conta a aprovação disso, e ele conta com uma tributação semestral, e no primeiro semestre, né, o chamado come-cotas dos fundos fechados, ele já pegaria o resultado acumulado desses fundos. O que são esses fundos, né? São condomínios de investimento, figuras distintas dos investidores. Então, eu tenho um cotista, eu tenho um fundo, são coisas distintas. Muitos de nós podemos ser cotistas de fundos, mas, via de regra, esses fundos são os abertos, né, que admitem entrada e saída de cotistas a qualquer momento, resgate, etc. Os fundos fechados, eles têm prazo, e têm regras limitadas para você poder entrar e sair. Em contrapartida, eles têm um favor fiscal, que é o diferimento. O fundo nunca é tributado, né? O patrimônio do fundo, a princípio, o portfólio, ele é isento. Quem é tributado é o cotista. Nos fundos abertos, desde sempre, existe o come-cotas. Então, maio e novembro eu ofereço a tributação a 15% ou a 20%, dependendo
do prazo da carteira ali o chamado come-cotas, né, o imposto de renda retido na fonte. Então, o administrador do fundo vai lá e faz esse recolhimento, e o fundo fechado não tem isso. Então, os cotistas do fundo fechado têm uma vantagem financeira de você, a cada 6 meses, o cotista fechado está entregando 15, 20% para a União do Rendimento, e esse cotista do fundo fechado está tendo a possibilidade de reinvestir isso, né? Então, a MP tenta acabar com isso, igualando o tratamento ali, e passar a tributar a partir já do ano que vem, maio do ano que vem, o resultado não só futuro, né, a partir da vigência da MP, que é janeiro, mas também desde o passado, o que já adianto aqui é uma das grandes críticas que se faz a essa MP e sempre se fez às MPs anteriores que tentaram a mesma coisa. Vamos adiante para a gente contar um pouco dos detalhes, né? Então, como eu mencionei, os fundos têm as retenções e no final do prazo, no resgate, você faz a conta da alíquota final efetiva, né, que é uma tabela regressiva. A partir de 2 anos você cai no mínimo de 15%, mas o come cotas pode ser entre 15% e 20%. E isso acontece em maio e novembro e passaria a acontecer também para os fundos fechados, se aprovada, né, do jeito que está a MP. Permite-se a compensação de perdas, né, e mesmo de ganhos e perdas nas alienações de cotas do mesmo tipo de fundo. E no caso da retenção do come cotas, né, diferente do que acontece no fundo aberto, que o administrador já está, vamos dizer assim, habituado a isso e faz investimentos já contando com a obrigação de 6 em 6 meses fazer a retenção, ele já tem investimentos líquidos o suficiente para ele poder fazer essa retenção no fundo aberto. No fundo fechado, a MP está resolvendo um problema de liquidez ali, exigindo que o cotista eventualmente antecipe para o administrador o caixa para fazer aquela retenção. Senão, o administrador se veria na obrigação de eventualmente se desfazer de algum investimento, e boa parte desses fundos fechados tem aplicações em projetos, vamos dizer assim, de uma duração longa, né, sem liquidez. Então, não é algo simples de você resolver. A forma que a MP achou para você conseguir a arrecadação e não dar para o administrador uma missão impossível é exigir do cotista, que no final do dia é o pagador economicamente do imposto, né, a obrigação de injetar liquidez no fundo para que o administrador faça cumprir o recolhimento do imposto. Uma colher de chá, né, bem pequenininha, mas que estão dando para os cotistas a partir da vigência, você tem dois caminhos, né, de tributar o estoque. Ou você tributa pela regra normal, 15%, né, à vista no começo do ano que vem, em maio, ou em 24 parcelas, ou seja, por 2 anos, mas parcelas corrigidas pela Selic, ou você pode antecipar isso e pagar numa alíquota reduzida em vez de 15 a 10. Então, uma boa redução, né? Um terço de redução da alíquota que existiria. E esses 10 você pagaria em duas tranches, né? Os resultados apurados até junho, né, desse ano 2023, você pagaria em 4 parcelas, dezembro a abril praticamente de 2024. E a última parcela, para você completar os 10%, seria relativa ao rendimento do passado, né? Desculpa, desse segundo semestre você pagaria à vista. Então, estão dando uma opção para os contribuintes talvez se sentirem algo convidados a não disputar isso, né? E, bom, eu vou brigar para não pagar nada e ficar na regra antiga e diferir isso mais adiante, e só me sujeitar ao come-cota dos ganhos 2024 e diante, ou eu vou abrir mão dessa discussão e pegar o desconto e pagar em 10% e ficar quieto quanto a isso. Nitidamente é uma norma indutora que o governo está tentando fazer para manter a arrecadação e evitar um pouco de briga, né? Porque é um número mais restrito de investidores, mas os valores são relevantes e o contencioso tende a ser valioso para ambas as partes. Não estão sujeitos ao come cotas, né, nas regras da MP, os FIPs, desde que atendidos algumas condições, senão ele tem que ser equiparado à entidade de investimento, né, basicamente ter terceiros, um compliance todo ali, ter uma independência do investidor para a estrutura, né, tem que ser uma entidade de investimento, vamos dizer assim, profissional, e aí ele não vai ter come cotas. E a mesma coisa para fundos FIAs, né, fundos de investimento de ação, ETF, e fundo que tenham pelo menos 95% nesses três tipos de investimentos. Não está na regra e tem gerado um bom barulho no mercado os FDICs. Então, o governo parece que já deu sinalização de que ele corrigiria essa exceção que não veio na norma. Os FDICs têm uma natureza também difícil de conciliar, talvez, com come cotas, os FDICs fechados. Eu não vou tentar entrar em detalhes aqui, mas tem várias disposições específicas sobre reorganização dos fundos, né? As regras atuais estão sendo algo alteradas para você poder fazer as mudanças. O governo também se antecipa e evita que você também feche algumas portas aí para você não deixar o pessoal se reorganizar.
E aqui talvez o recado principal para quem eventualmente está sendo afetado por isso, né? Existe uma boa chance de contencioso, né? Toda vez que esse assunto veio, acho que o contencioso só não nasceu porque a medida não nasceu também. Mas todo mundo se preparou, porque, de novo, a gente já mencionou isso no offshore e em outras coisas que a gente comentou na última uma hora, né? Tem uma violação evidente da retroatividade da lei, do conceito de renda e da capacidade contributiva. O certo talvez fosse dizer o seguinte: se a regra quando eu investi era essa devia ser a regra sobre o investimento que eu tive enquanto essa regra vigeu. Existem regras sendo revogadas e novas regras nascendo, elas deveriam ser aplicáveis apenas ao rendimento pro rata, né? O rendimento desse evento, dos eventos contemporâneos da norma nova. Então, tributar o estoque de rendimento desses fundos fechados, por mais que exista todo um discurso de no Brasil esses são contribuintes que são beneficiados por esse tratamento excepcional, como é que pode uma pessoa com talvez menos capacidade já pagar imposto semestralmente, o outro que tem até mais patrimônio não pagar? Esse discurso todo pode existir, mas na prática tem uma questão jurídica muito simples que é a retroatividade. O rendimento do passado é o rendimento do passado, né? E se ele não foi ainda resgatado, foi porque as normas que foram criadas para a constituição do veículo de investimento, do jeito que o governo induziu diretamente quando criou aquilo, é, foram assim mapeadas. Então, mudar a regra no meio do jogo e já exigir que essa regra seja aplicada desde o começo é algo que tem boa chance de ser litigado e, na minha visão, boa chance de ser eventualmente diferido. A gente já viu precedentes parecidos, né? De tributação no exterior para pessoa jurídica. Quando nasceu o regime CFC, o governo tentou também pegar resultado de entidades do exterior, mesmo antes da mudança do regime. E o STF não deixou. Quando deixou de existir a universalidade, quando passou, antigamente a gente tinha imposto sobre o lucro também, sempre se observou, né? E quando não se observou, o judiciário foi lá corrigir para que se observasse a competência dos resultados. Então, eu acho que existe uma boa chance disso ser objeto de contencioso e acho que os cotistas têm boa chance de levar essa. Já tem precedente? Não, porque não tem precedente para fundo fechado, que a regra ainda não mudou. Mas existem precedentes que podem dar esse palpite. E para acabar, tem algumas mudanças de FII e agro, né? Até hoje, ainda hoje, são 50 cotistas o limite para você poder ter a isenção, etc. Querem subir o limite para 500, então realmente tirar talvez da isenção dos rendimentos desse tipo de veículo fundos que foram criados para pequenos grupos familiares ou de investidores fechados, né, exclusivos. E também está se revogando uma isenção na conversão de fundos de investimento em sociedade de ações de capital autorizado. Então, algo que a gente não tromba todo dia, mas que o governo aproveita qualquer medida provisória para já colocar e fazer um pouco mais de caixa, né? Eu vou me adiantar aqui, Feri, responder rapidinho. O que muda de fundo de cotista único, né? O que muda para esse cara? O mesmo que está mudando para todo mundo. Se é fechado, vai passar a ter come-cotas. Porque se é cotista único, nem que se fosse FII já não teria o tratamento beneficiado, né? O cotista único deve ter a vantagem se for o fundo fechado e ele deixar de existir. Não por ser cotista único, mas simplesmente porque não existiria mais o benefício do fundo fechado. E a pergunta que já apareceu no bloco anterior, o que fazer no planejamento sucessório, acho que voltar para a prancheta e talvez cogitar cenários otimistas e pessimistas, né? Esses fundos, né? Falando especificamente do tema aqui do onshore, talvez tenham sido criados há décadas atrás e já tenham gerado um resultado talvez suficiente. Se a gente já está indo num cenário de reforma tributária, mudança de TCMD, tributação do exterior, talvez seja o momento de se repensar se mantém a estratégia, né, e talvez com algum contencioso, ou se há algo diferente a ser feito. A nossa impressão é que o momento é importante para se revisitar e tomar decisões, porque os impactos não vão ser pequenos, o governo está fazendo a rapa, tentando arrecadar onde pode, e está mirando onde pode, né? A gente hoje falou só, entre aspas, de 4 assuntos, mas vocês veem que cada um deles tem muitas minúcias e mais deve vir. Quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta ainda, Fernando? Não, eu acho que para quem está pensando em planejamento sucessório, a gente viu aparecer essa pergunta nesse bloco de onshore e no bloco de offshore. Mas, como eu já disse, eu acho que vai muito além dessas duas alterações, né? Passa por a gente repensar o que pode vir pela frente com a reforma tributária, passa pela questão do ITCMD. Então, eu realmente acho que é o momento de, como diz o Matheus, voltar para a prancheta e repensar, se for o caso, não fazer nada, mas sabendo dos riscos, ou ir adiante ainda esse ano, que eu acho que é um ano importante para quem pretende começar ou dar continuidade aí, ou rever um planejamento sucessório.
Eu só para terminar, antes de eventuais perguntas novas, passa mais o slide, por favor, Gabi. Uma coisa importante é o seguinte: isso é um alvo móvel, né? Tudo que a gente falou até agora são duas MPs e dois PLs. Nada disso já está valendo. As MPs, a princípio, têm poder de lei, mas elas têm vigência no que vem. Então, tudo depende da aprovação no Congresso. Então, é realmente algo difícil você pensar em voltar para a prancheta e falar de cenários futuros se tem tantas variáveis, por exemplo, não ser nada aprovado. Mas o governo entrou com força total. Para quem milita na área tributária como nós, a gente tem tido um ano super agitado. A gente está no terceiro evento do ano. Eu já mal lembro os últimos dois temas, de tanta coisa que aconteceu já. E não eram temas pouco importantes, são temas realmente muito valiosos, né? Então, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, acho que o recado que fica deve passar alguma coisa, né? O governo, enfim, faz o jogo político de Brasília, coloca a bode na sala e tira, mas, assim, tudo que a gente falou hoje, subvenção, JCP, onshore, offshore, e dividendo nem está ainda na tela um projeto oficial, mas já deve estar engatilhado para sair, né? A gente já ouviu o rumor de que no final do ano vem isso ainda. Então, assim, é algo tão importante, o impacto é tão caro, no sentido, nos dois sentidos, né, de valioso mesmo, que eu acho que voltar para a prancheta, como a gente está chamando aqui, faz algo de sentido, seja para os sócios, board, ou executivos de uma companhia que está vendo aí subvenções, tudo que está acontecendo, seja para famílias, pessoas físicas que têm investimentos e estão na hora de decidir se refaz o investimento, muda o tipo de aplicação, ou eventualmente muda a titularidade, já passa para uma outra geração a propriedade disso. Acho que é uma hora de se cogitar. O tema mais cabeludo que a gente tinha nos últimos anos, que é a reforma tributária, está andando. Esse é um dos temas dos últimos eventos. Quem não assistiu vai estar lá no nosso YouTube também. Está na boca já, deve ser aprovado, com mudanças muito importantes e longas, né? A gente tem 10 anos de transição, pelo menos, mas que vão afetar todo mundo. Então, acho que é algo valioso para a gente deixar de dica. Os dividendos, a pergunta que a gente botou aqui não tem resposta ainda, Mas, acho que vai afetar. assim, a gente sabe que a reforma tributária é algo mais complexo, né? Então, por isso a gente sempre acreditou que essa reforma do IR, que veio fatiada da forma como a gente trouxe aqui nesse evento, fosse algo mais fácil de ser aprovado, comparativamente à reforma, né, propriamente dita. Então, por isso que a gente realmente acredita que algo passe até o final do ano e que mudanças importantes aconteçam a partir de 2024. É isso aí, gente. Para mais novidades, vamos acompanhando a gente. Ficou aqui o convite para vocês continuarem nos seguindo, né? No LinkedIn, especialmente, para no nosso site a gente coloca toda a notícia do escritório. Tem uma newsletter que a gente manda com artigos e também os convites dos eventos. Acho que é isso. Eu já me despeço, agradeço por aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, já agradeço. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau.